qualquer lugar que você vai, sacolão, estão vendendo mel. Mas alguns deles não são puros ou não são nem mel. Então, você quer saber uma dica para identificar se o mel tem boa qualidade ou não? Vamos conferir juntos agora. Os efeitos positivos do mel puro sobre a nossa saúde são bem conhecidos. Mas, infelizmente, existem no mercado muitas marcas que adulteram seu produto. E foi pensando nisso que nós separamos algumas dicas para você não errar na hora de escolher o seu mel. Então, papel e caneta na mão e vamos lá! A primeira dica é: leia a etiqueta. A primeira coisa a fazer antes de comprar o seu mel é ler a etiqueta e se certificar de que na lista de ingredientes não aparece xarope de alta frutose ou glicose comercial, que são 2 aditivos utilizados frequentemente para não permitir que o mel se solidifique. A nossa segunda dica é solidificação. Se você comprar um frasco que já está cristalizado, trata-se de um mel puro. Mas, se você comprar um frasco de mel líquido, você pode esperar alguns dias para constatar se ele se solidificará, ou colocá-lo na geladeira para acelerar o processo. Se o mel não se cristalizar, há grandes chances de que se trate de um mel adulterado. A terceira dica é um truque muito legal. Olha só, pegue uma colher de mel e coloque dentro de um copo com água. Se ele se dissolver, então não é puro. O mel puro deve ficar unido como um sólido quando é submergido em água. A quarta e última dica é outro truque bem simples. Acenda um fósforo e tente queimar o mel. Se você notar que ele incendeia e queima, trata-se de mel puro. Isso porque o mel mais impuro ou de pouca qualidade contém água, o que impede que ele queime. E aí, anotaram tudo? E agora vamos falar sobre a importância das abelhas. Você sabia que as abelhas são extremamente importantes para a agricultura? Pois é, diversos alimentos que a gente consome dependem delas para serem polinizadas. O biólogo Moisés Lima está aqui para falar sobre isso com a gente agora. Não é isso, Moisés? É isso aí. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. As abelhas, a gente estima que em torno de 70% de toda a polinização mundial seja feita por elas. É mesmo? Porém, a gente tem que entender que não são, a gente tem muito na mente aquelas abelhinhas amarelinhas, né, e pretas. Uhum. Na verdade, existem muitas, infinitas espécies de abelhas e todas em torno de 25 mil espécies diferentes em todo o mundo e em todos os continentes, menos nas áreas geladas. 25 mil, conhecidas. Gente. 25 mil tipos de abelha diferentes, eu nunca imaginei isso. A gente está sempre... aquela amarelinha que vem... linda listradinha. Que dá a ferroada. Que a gente quer distância dela, já acha ela linda, mas quer distância. E elas fazem isso de diversas formas. Tem abelhas que são específicas para orquídeas, né? Então, voltadas para essas de floradas em geral, a gente tem essa que a gente tem os criadouros, que são as famosas apis, que são as amarelinhas. Uhum. Elas polinizam, e o processo de polinização, o que é a polinização? É a troca de informações genéticas das plantas. Então, a planta não tem perna, a planta não tem mão, então ela precisa de alguém para fazer essa troca para ela. Então, quando há essa troca, a planta ganha em diversidade. Porque uma planta fraca, geneticamente falando, se tiver uma população, vamos exemplificar, tem uma população numa floresta gigante e as plantas são muito parecidas geneticamente. Se vir uma doença que afeta uma, consequentemente vai afetar a todas. E aí a floresta vai declinar. Então, por isso que as abelhas e outros animais também fazem polinização. Morcegos, beija-flores. Mas, como eu disse, as abelhas são as principais em todo o mundo. Então, essa troca, essa variabilidade genética que existe nessa troca é que fortalece a polinização. E a gente tem aqui até alguns exemplos, né, de alimentos humanos que são polinizados
A laranja, né? A gente vai falar mais sobre o mel, o pessoal vai falar sobre o mel e tudo mais. Tem mel só de laranjeira, mel de específico. E essas plantas esses frutos são fundamentais para a população humana. Se houver um declínio, como já está havendo, a gente vai começar a ter falta desse tipo de alimento disponível. E aí entra as dificuldades, né? A gente não vai ter que investir, pagar uma pessoa para ficar polinizando planta, pegando lá, né, numa flor, de uma flor para outra. É muito complexo e seria um trabalho extremamente custoso. Com certeza, com certeza. A natureza, ela foi toda feita, Deus criou tudo muito perfeito. Sim. Infelizmente, o homem está sempre avacalhando, né, a história. Mas, Moisés, explica melhor para a gente em relação a essas frutas, por exemplo. Porque a gente imagina assim, a gente que é leigo, que nunca parou para estudar, e que bom que você está trazendo essa aula para a gente, né? Que é muito interessante. Você, quando for consumir o mel, você vai entender um pouco mais, vai até valorizar mais também, e as próprias frutas mesmo. A gente imagina que a abelha, aquela famosinha que você falou, a apis, ela chama apis. Apis mellifera. Por isso que a apicultura, nós sabemos também que ela chama apis, por isso que eu falo que eu gosto de aprender. Se for de abelhas nativas, que a gente chama de indígena, é moliponocultura, que são as meliponas, que são abelhas específicas do Brasil. Porque essas abelhas apis, elas não são brasileiras, elas foram introduzidas, aí tem um longo processo histórico. Elas são refugiadas. Olha que interessante, os jesuítas trouxeram essas abelhas europeias para a produção de cera, porque é um dos produtos, né, do meio da colmeia, para a vela. E aí elas foram se espalhando, porque a gente não tem domínio controle sobre as abelhas. E aí elas se espalharam. Depois, mais recente, trouxeram as africanas. E aí aconteceu que essas abelhas, elas cruzaram e gerou uma nova espécie que a gente chama de abelha africanizada, que é a que os apicultores costumam usar porque elas são mais resistentes. Que então, legal. resistem a doença, essas coisas. Bom demais. Bom, o trabalho delas, então, a gente imagina que eu estava falando que só vai lá na flor e tal. Como que é realmente o trabalho dela? A abelha a polinização, ela leva, como você já falou, de uma forma tão maravilhosa que aquela planta que é fraca, se ela não tivesse a polinização, ela provavelmente, né, ia perdendo, a floresta ia perdendo, etc. Explica o processo para a gente ficar ainda mais encantado, que eu acho muito lindo isso. Não, as abelhas são incríveis, né? Elas têm uma dinâmica dentro da colmeia que é algo muito surreal. A abelha sai, na verdade, qual que é o início? O ovinho. Esse ovinho ele vai sendo alimentado, dependendo do tipo de alimentação que ela recebe, né? Se a colmeia perceber que está precisando de uma rainha, vai alimentar com a geleia real e ela vai se tornar uma rainha. Mas vamos focar na operária. Ela nasce ali, né? E aí, quando ela se desenvolve, em média 30 dias, ela sai uma abelha. Só que essa abelha não é a que a gente vê voando, porque, na verdade, ela passa por processo de aprendizagem dentro da colmeia. Ela vai primeiro fazer uma faxina no local onde ela está, depois ela vai cuidar das larvas, e isso o tempo passando. Quando ela se torna apta e madura, aí sim ela sai para fora da colmeia, que são as operárias que já voam, ou campeiras, que o pessoal costuma chamar. E nesse voo, ela vai lá na flor, ela se alimenta do néctar, né, que é o que vai gerar o mel através de processos químicos dentro da abelha. Ela vai se alimentar desse néctar. E nesse processo, né, quando ela está alimentando do néctar, a flor vai ter estruturas que vão passar o pólen nela. E a abelha também tem estruturas, é tudo muito perfeito, encaixado. A abelha tem estruturas no corpo que aderem esse pólen. E aí ela pegando o néctar, ela vai voltar para a colmeia. E nesse processo, até a colmeia, ela já vai fazendo um processo com o mel dentro dela. O mel ele é processado dentro da abelha. E aí quando ela chega na colmeia, ela coloca o mel para fora de novo, ingere ele de novo, vai colocando para fora, ingerindo. E isso vai gerando aí que o mel é criado. E aí ela coloca no favo, né, nos alvéolos, e ela vai enchendo até chegar ao ponto que eles fazem a tampinha, né, que as abelhas fazem a tampinha. Então o mel é feito assim, as abelhas por um processo de ingestão dentro delas e quando elas colocam para fora. E o mais incrível é que o ser humano até hoje não conseguiu sintetizar esse processo para a gente produzir mel de, sei lá, vamos supor, tipo laboratório, alguma coisa. A gente não consegue sintetizar esse mel como as abelhas fazem. É incrível, né? Elas são arquitetas, são engenheiras, sim. Elas constroem, a gente vê ali, se o William, não sei, favo. Puder mostrar ali, William, favo ou tanguia, não sei, que o William geralmente fica mais pertinho.
que ela vai construindo aquela, Sim. né, aquela rede ali de células, de losango, sei lá como é que a gente fala isso. Olha, gente, é muito lindo, né? Você pensar que o homem não conseguiu, com toda a inteligência que ele tem, ele ainda não conseguiu fazer nada igual. Sim. Né? Isso. E o legal é que aquilo ali é o mel que o apicultor retira, né, para uso. Mas para que serve o mel, afinal de contas? É para a abelha se manter em tempos de escassez. Quando ela chega o inverno, no Brasil a gente não tem muito essas geadas, né? No sul costuma ter, mas muito frio. Então a abelha usa esse tempo de escassez, que não tem flores, as plantas também perdem as folhas, para usar o mel. E a gente, né, muito sabiamente, utiliza o mel como um recurso. Só que outra coisa interessante é que não são todas as abelhas que fazem aquele tipo de favo. Né? As abelhas nativas mesmo, por exemplo, elas fazem um potinho. Então, se você vai retirar esse mel, você vai pegar a caixinha lá, né, o melgar, e vira ele assim e o mel vai cair. Aí você volta lá, né, o favo delas não é como a gente está acostumado a ver. A gente fala que as apis fazem em prateleiras, que são esses, né, hexágonos, os alvéolos, e essas outras espécies nativas brasileiras, elas fazem os potinhos. É tipo um vasinho mesmo, é muito interessante. Olha. Um outro ponto que eu acho legal de falar sobre as abelhas brasileiras é que elas não têm ferrão e são menos agressivas. Então, né, a gente tem todo um cuidado para mexer com apis. E quando a gente tem, né, a gente precisa de autorização, né, dos órgãos estaduais, federais, para essa criação, né, específica de nativos, porque como são animais do Brasil, e por isso, né, essa criação depende dessa viés legal também. Mas as abelhas nativas não têm ferrão e podem ser criadas, né, próximo de áreas urbanas, diferente da apis. Né, das abelhas comuns que a gente precisa ir para um lugar mais longe, tem que ser fazenda, tem que ter várias regras de distância de população e tudo mais. Com certeza, assim como a fazenda lá do pai da Jana. Isso. Bom, Moisés, que pena que nosso tempo acabou. Tinha tanta coisa, né? Nossa, é muita coisa falar sobre a abelha dentro da colmeia, então. Que bom, legal demais, amei. A gente vai pedir para você voltar depois para continuar Tudo falando, bem. viu? Eu volto, Obrigada, bom demais. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para todos os apicultores. A gente sabe que a nossa agricultura realmente ela precisa das abelhas, como você diz, a polinização aqui dos frutos vai sair espalhando as sementes, sim. Né, pelos lugares. É muito legal, muito lindo. Deus criou tudo muito perfeito. Bom, tem um produto também produzido pelas abelhas, que pode turbinar ainda mais a sua imunidade. É o própolis. Vamos ver? É que o própolis é uma mistura de pólen, cera e resinas vegetais que as abelhas coletam por meio das enzimas salivares. Um dos pontos positivos do própolis é atuar contra o processo de inflamação do organismo, além de ser antioxidante. Ou seja, as vitaminas e minerais auxiliam na limpeza dos nossos sistemas. Tosse, dor de garganta, gastrite, intoxicação alimentar e aftas são alguns exemplos de problemas que o consumo de própolis pode ajudar a resolver. Além disso, é um ótimo aliado da imunidade, porque suas substâncias promovem a ativação das células de defesa. Ele pode ser encontrado em lojas de produtos naturais e farmácias em várias formas. Muita gente já toma água com limão em jejum pela manhã. Que tal acrescentar o própolis e turbinar ainda mais a sua saúde? Delícia, ótima dica. E dizem que também agora que tem essa epidemia de dengue, né, gente, que o própolis é ótimo. Quando você... É mito? Tá falando que é mito aqui, mas um monte de gente me falou que é verdade. É verdade ou é mito? Verdade. Aí. Tô com a Luana, nutricionista aqui funcional, Luana Melilo, que veio falar tudo pra gente sobre o mel. Obrigada, Luana. Eu que agradeço. Então, a Mariana estava falando no meu ouvido que ouviu falar que é mito, agora a Luana está falando que é verdade. E eu ouvi falar de médicos mesmo, que você consumiu o própolis, agora às vezes o mosquito não gosta do cheiro, aí eu não sei se é verdade, mas e aí, Luana? O própolis, então, ele é fabricado também, né, pelas abelhas, e ele tem um poder de melhorar a nossa imunidade. Então, por isso que também... Ajuda. Agora, né, quem pegou dengue seria beneficiado sim com o uso de própolis e todos nós temos esses benefícios, né? Então, nós trouxemos aqui, nós temos o própolis, então nós podemos utilizar ele sempre pela manhã, né? Normalmente a gente utiliza o própolis alcoólico, ele é mais concentrado do que o aquoso.
E a gente poderia estar utilizando ele pela manhã, para a gente já entrar com uma estratégia antioxidante, para melhorar a imunidade no primeiro momento do dia. E também à noite, antes de dormir, naquele momento de relaxamento para modular o sono com um chazinho de camomila, de mulungu, de passiflora, para também a gente conseguir modular o sono, é uma boa estratégia também. Que bom. E de manhã a gente pode consumir com uma água com limão? Água com limão seria um shot bem interessante, sim, para a imunidade. Ótimo. Bom, então a gente tem aqui, Luana, você trouxe vários tipos de mel pra gente. Eu quero que você comece, fique à vontade. Sim. Então, como a gente está falando, dependendo do tipo de florada, né, vai ser produzido um mel com características diferentes. Então, eles se diferem em coloração, né, alguns mais claros, outros mais escuros. Se diferem também em quantidade de vitaminas e minerais. O mais importante, todos têm vários benefícios nutricionais, né, principalmente antioxidantes, o sistema imunológico, o sistema também trato gastrointestinal, tá? Alguns mais ou menos nutrientes, tá? Então, a gente vai passar aqui, nós temos o primeiro exemplo aqui, nós temos o eucalipto, certo? E ele é muito utilizado para as vias aéreas, então para gripes, resfriados, bronquites, estão muito utilizados também nessa situação. Nós temos aqui o mel mais clarinho, que é um mel mais suave, né? Aqui nós temos o velame, certo? E todos esses méis, eles são fáceis de encontrar? Esses que eu trouxe são mais fáceis de encontrar no mercado. Tá. Nós temos diversas outras opções também. O velame também é um mel diurético, é um mel mais suave, também todos com propriedades antibacterianas, ok? Nós temos aqui o silvestre, que é muito comum de ser encontrado, que é de várias floradas. Também é um véu mais encorpado, ele é mais escuro, ok? Ele é bem mais encorpado. Ele é mais encorpado, mais escuro. Todos também com propriedades calmantes, uns mais, outros menos, mas todos possuem as mesmas propriedades. Nós temos esse que é o açapeixe também, que ele é depurativo, ele auxilia muito o sistema linfático. Nunca ouvi falar. Um mel mais clarinho, mais suave também, novidade, tá, né? Gente, nunca ouvi falar nesse aqui. Muito legal. A cor dele é linda, né? Linda. Nós temos esse aqui que é o de laranjeira, que é muito comum de ser encontrado. Então, ele, pela característica então da florada dele, a laranja, então ele é rico em vitamina C. Ele também é um mel mais suave para utilizar em preparações, para utilizar com frutas, com cereais. É super em suave. Receitas. Ele é um mel mais fácil de a gente introduzir nas receitas porque ele é mais suave. Marca, né? Porque o mel, ele dá uma marca que tem gente que não gosta, tem criança que não gosta. Sim. Então, é uma opção boa, né? Pra Uma você excelente introduzir. opção para introduzir em cereais, em frutas, ok? Nós temos também aqui um mel orgânico. Esse mel orgânico também, então, ele garante aquela pureza, né? Então, seria uma garantia que aquela abelha não teve nenhum contato com nenhum antibiótico, que aquela florada está toda controlada, não está recebendo nenhum agente químico. A água também também passa por critérios também de análise, né? É tudo controlado para ter essa certificação de alimento orgânico. Ok? Ótimo. Então, seria bem interessante o uso. E nós temos também no mercado vários outros exemplos, né? Ele é vendido assim com favo. Esse é um mel de laranjeira, ele vem com favo. Olha, gente, que lindo. Pode falar. E nós temos também as opções dos sachezinhos de mel. Esses sachezinhos, eles são muito utilizados, né, na prática também esportiva. A gente, como o mel é um alimento energético, né, gente, a gente tem que considerar isso aqui. Uma colher de sopa de mel equivale a 60 calorias. Nós já vamos falar das restrições vamos falar dele. das restrições. Então, assim, o sachezinho de mel muito bom para quem pratica atividade física, utilizar intra-treino, às vezes para ciclista, para quem está numa caminhada, atividade mais intensa, seria uma ótima fonte energética também e de fácil, né? Verdade. Fácil de utilizar. A gente fica sempre na dúvida se ele é verdadeiro ou não, esses sachezinhos, né? Porque tem muitos no mercado que são meladinho, mas não são. Aí a gente fica na dúvida. Então, a gente precisa sempre ter o cuidado de ver a procedência, tem que ter a certificação do CIF. Então, isso é importante a gente observar sempre a procedência do mel.
Isso, Ok? esse aqui tem. Tem, isso Esse é importante tem. avaliar. E a gente, então, tem esse mel mais utilizado na prática esportiva, para criança também um sachêzinho. Vamos falar também sobre As restrições? as restrições. Antes um pouquinho, Luana, quero te Ok. perguntar por quê. Porque tem o mel de algarve, né? O pessoal que está aqui, que é mais vegetariano, ou mais vegano, né? Não quer Isso, nada do animal. isso. Como que é esse mel? Então, esse mel, então, ele vai sair um pouco não da é o produção, mel, é isso. né? E aí seria mais indicado para quem é vegetariano, que realmente a maioria não vai consumir um produto da abelha, que é um produto de origem animal, ok? Ok. Bom, então as restrições. Bebês Vamos lá. até 1 ano Temos não que devem consumir mel. Temos que considerar as restrições, né? Porque ainda com sistema imunológico imaturo, trato gastrointestinal também em formação, e o mel ele tem muita afinidade com a bactéria do Clostridium botulinum, que transmite o botulismo. Então, não é indicado realmente o consumo de mel para crianças de até 1 ano, e após isso, realmente observar a procedência do mel. Tem Tá. que ter esse cuidado. E tem uma outra restrição, tem uma outra contraindicação, por exemplo, um grupo de pessoas, além dos bebês até 1 ano, que não devem consumir mel, não ser os Sim. diabéticos? Os diabéticos também têm essa restrição, né? Porque como é um carboidrato simples, é a glicose mais a frutose, então ele tem essa característica de elevar rapidamente a nossa glicose no sangue. Então, diabéticos têm essa restrição. E assim como pacientes que já têm uma resistência insulínica, que a gente já está detectando aquilo através de exames de sangue, um sobrepeso, que procuram emagrecimento, então deve ser acompanhado por um nutricionista, porque deve ser uma quantidade realmente moderada, não é porque é um alimento funcional, um alimento bom, que a gente pode consumir. Com certeza. É uma quantidade grande durante o dia. É indicado o consumo de 1 colher de sopa. E a gente deveria estar acompanhando esses pacientes para realmente estar controlando a carga glicêmica daquela refeição. Por exemplo, uma fruta com mel, né, a fibra, uma castanha, uma oleaginosas, uma amêndoa junto daquela refeição, ajuda a modular a carga glicêmica. E aí você tem um benefício realmente daquela composição. Que bom, Ok? ótimo. Bom, e como você acabou de falar, isso que você está falando, essa restrição, não é só para o diabético, é só você falou do diabético, ou quem não é pode consumir um pouco mais? Quem não é pode consumir, certo? Principalmente quem pratica atividade física, mas quem busca o emagrecimento deve ter atenção e realmente procurar uma orientação para saber qual é o melhor horário de consumir, qual a melhor refeição para estar colocando o mel. Porque às vezes é um hábito da pessoa já, é verdade. a gente mantém, mas com restrição. É verdade. Meu marido, por exemplo, ele, todos os dias ele come 2 fatias de pão integral com mel e queijo no café da manhã. No caso, está adequado, ele está adicionando põe uma pouquinho. proteína. Então, como eu falei, está modulando aquela carga glicêmica da refeição. É, porque como ele toma o café sem açúcar, o mel dá aquela sensação de adoçar um pouco aquela refeição ali, né? Isso mesmo. Porque senão fica difícil. Depois, agora a gente já acostumou também, né? A gente já acostumou com o café sem açúcar, mas no começo era difícil, né? E aí o mel ajuda bem também. Interessante também para pegar as propriedades do mel sem o carboidrato, sem a caloria, fazer o uso constantemente do própolis, por exemplo. Ah, é verdade. Verdade. Vou chamar a Mel aqui para terminar a nossa conversa. Vem cá, Melzinha, corre. A filha da Luana se chama Melissa, vem aqui perto de Vem mim. aqui no meio. E o apelido dela é Mel, olha só. Tá vendo que lindo? É um docinho, esse jeito vai ser de batom. Viu, mamãe falar toda orgulhosa, né? Você gosta de mel? Que bom. Então, com a Mel e o Marcelo, que é o esposo, tem todo o babão ali fazendo as fotos e as filmagens. A gente termina essa entrevista. Muito obrigada, Muito obrigada, Luana. Márcia. Foi ótimo. Um prazer. Aprendemos bastante. Obrigada, viu, Melzinha? Você é o mel mais doce que tem ou não? Não. Obrigada, linda. Muito obrigada. Bom demais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.